Desde pequena eu tenho uma fobia muito específica de bonecas. Não qualquer boneca, mas aquelas feitas para parecerem bebês ou crianças quase em tamanho real. Aquelas com rosto muito detalhado, olhos que parecem vivos demais, corpo pesado demais. O tipo de boneca que, mesmo parada, dá a sensação de que está te observando. Esse medo não surgiu do nada. Eu lembro exatamente de quando começou. Uma vez eu estava passando pela sala e vi minha mãe assistindo a um filme de terror na TV. Era aquele filme da boneca assassina, com uma história estranha envolvendo um espírito. Algo sobre uma entidade com cabeça de cabra enterrada embaixo de uma fábrica. Eu devia ter uns 10 ou 11 anos. Não sentei para assistir de verdade, mas só de ver algumas cenas, de relance, aquilo grudou em mim de um jeito que nunca mais saiu. A partir daquele dia, bonecas deixaram de ser brinquedos e passaram a ser algo que me causava pânico puro, irracional, físico mesmo. O tipo de medo que faz o coração disparar, a respiração travar e o corpo inteiro entrar em alerta. Por causa disso, minha mãe acabou sendo obrigada a guardar ou esconder todas as bonecas que eu tinha. Não eram muitas, porque mesmo antes disso eu nunca gostei muito delas. Sempre fui mais de bicho de pelúcia, animalzinho de plástico, qualquer coisa que não tivesse aquele olhar humano demais. Ainda assim, algumas bonecas ficaram guardadas em lugares que eu nem sabia mais que existiam. Um dia, já algum tempo depois, eu estava em casa completamente tranquila. Meu pai tinha saído e minha mãe estava na garagem, lavando tudo. A casa estava silenciosa, aquele silêncio comum de uma tarde qualquer. Eu resolvi ir até o quartinho no fundo do quintal brincar com meu hamster. Era um lugar simples, meio apertado, com cheiro de poeira e coisas guardadas há muito tempo. Entrei sem pensar em nada, na maior inocência. Me abaixei em frente à gaiola que ficava no chão, encostada numa estante velha. Fiquei ali, sentada no chão mesmo, enfiando o dedinho entre as grades para o hamster mordiscar de leve, rindo sozinha. Eu estava completamente distraída, focada só naquele momento. Em nenhum segundo passou pela minha cabeça que, bem acima de mim, no topo daquela estante, havia uma boneca tamanho criança que minha mãe tinha escondido ali. Eu nem sabia da existência dela naquele lugar. Foi tudo muito rápido. Do nada, sem qualquer aviso, senti um peso cair em cima de mim. Não foi algo leve, foi um impacto seco, pesado, que me fez perder o equilíbrio. Eu só lembro do susto absurdo e da sensação de algo me atingindo pelas costas e pelo ombro. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Eu me levantei num pulo, quase gritando. No exato segundo em que meus olhos reconheceram o que tinha caído, meu cérebro simplesmente entrou em colapso. Era a boneca. Só de vê-la já foi o suficiente para me fazer entrar em pânico total. Não pensei, não analisei, não questionei. Virei as costas e saí correndo o mais rápido que consegui, chorando, desesperada, chamando pela minha mãe como se minha vida dependesse disso. Quando cheguei até ela, me joguei nos braços dela e comecei a repetir, entre soluços, que a boneca queria me pegar. Ela quer me pegar, ela quer me pegar. Eu dizia sem conseguir parar. Minha mãe, obviamente, tentou me acalmar. Ela achava que tinha sido só um acidente, que a boneca tinha caído sozinha. Mesmo assim, dava para ver que ela estava relutante, talvez incomodada com o nível do meu desespero. Ela insistiu que precisávamos ir lá ver o que tinha acontecido, para me provar que não havia nada de errado. Eu não queria de jeito nenhum. Eu me agarrava nela com força, implorando para não voltarmos. Eu chorava e gritava que a boneca ia pegar a gente, que não era seguro. Na minha cabeça, cenas de filme de terror passavam sem parar, uma pior que a outra. Minha imaginação estava completamente fora de controle. Mesmo assim, fomos. Eu fui praticamente arrastada, grudada no corpo da minha mãe, com os olhos cheios de lágrimas e o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Quando chegamos ao quartinho, eu quase não consegui olhar. Mas olhei. A boneca que estava em cima da estante, e que, detalhe importante, não estava nem encostada na gaiola que eu mexia, agora estava no chão. Ela não estava simplesmente caída de qualquer jeito. Estava sentada, mas tombada para frente, com o rosto virado para o chão. Um dos braços estava estendido para frente, levantado, como se tivesse tentado se apoiar, ou como se tivesse tentado me alcançar. Aquilo foi o que mais me marcou. Até hoje, quando lembro dessa cena, a posição da boneca é o que mais me dá arrepios. Porque não parecia a queda aleatória de um objeto. Parecia gesto interrompido. Parecia movimento. Parecia intenção. E mesmo agora, tantos anos depois,
Uma parte de mim ainda não consegue acreditar completamente que aquilo foi só coincidência. Sabe quando você olha fixamente para uma lâmpada por tempo demais, e ao desviar o olhar ou piscar, aquela mancha branca continua ali, desenhada na sua visão por alguns segundos? Um resíduo de luz que insiste em ficar, até que os olhos finalmente voltam ao normal. Essa sensação sempre foi comum para mim, até o dia em que ela deixou de ser apenas um truque da visão. Na época, eu tinha por volta de 9 anos. Não fazia nem um mês que minha família havia se mudado para uma casa nova, ainda estranha, ainda silenciosa demais. A garagem, em especial, era um lugar incômodo. A iluminação não funcionava, e à noite ela virava um bloco de escuridão absoluta, como se o espaço simplesmente engolisse qualquer coisa que entrasse ali. Eu estava na 6ª série, ou algo próximo disso, e, como qualquer criança daquela idade, minha maior preocupação era brincar. Meu pai costumava me buscar na escola, e eu tinha o hábito de deixar a mochila no carro. Só ia buscá-la à noite, quando lembrava que talvez houvesse algum dever de casa para fazer. Alguns dias antes desse episódio, minha avó havia falecido. Ela era quem cuidava de mim enquanto meus pais trabalhavam. A casa parecia diferente sem ela. Mais quieta, mais vazia. Mas, naquela idade, eu ainda não entendia direito o peso da ausência, apenas sentia. Numa dessas noites, precisei ir até o carro do meu pai para buscar a mochila. A garagem estava completamente escura. Lembro de caminhar com cuidado, sentindo o chão frio sob os pés, guiado mais pela memória do que pela visão. Ao abrir a porta do carro, liguei a luz interna do teto, aquela luz amarelada e fraca, mas suficiente para iluminar o interior. Peguei a mochila que estava jogada na parte de baixo do banco do passageiro. Tudo normal. Nada fora do lugar. Então desliguei a luz. No exato momento em que a escuridão voltou, eu pisquei. E foi aí que aconteceu. Aquela mancha branca, comum depois de olhar para uma luz forte, surgiu na minha visão. Mas, dessa vez, ela tinha forma. Uma forma clara demais para ser apenas um resíduo visual. Era minha avó. Ela estava ali, como se estivesse do lado de fora do carro, parada junto à janela da porta do motorista. O contorno era nítido. O rosto, reconhecível. Não era uma imagem borrada ou fixa no centro da visão. A posição dela permanecia no mesmo lugar, exatamente onde alguém estaria se estivesse realmente ali, olhando para dentro do carro. Piscar não fez desaparecer. Piscar de novo também não. Meu corpo congelou. O coração disparou de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Não houve tempo para raciocinar, para tentar entender ou questionar. Só medo. Um medo puro, imediato, instintivo. Saí correndo da garagem em desespero, gritando, atravessando a casa sem olhar para trás. Nunca tinha sentido algo parecido, antes ou depois. A imagem desapareceu em algum ponto daquela corrida. Não sei quando, nem como. Só sei que nunca mais vi nada semelhante. Hoje, tenho 22 anos. Nunca mais vivi qualquer experiência paranormal, estranha ou inexplicável. Nada sequer chegou perto disso. Mas aquela noite permanece intacta na minha memória, como se tivesse acontecido ontem. Foi a única vez em que algo rompeu a linha do que eu acreditava ser possível. E talvez seja exatamente por isso que eu nunca consegui esquecer. Algumas experiências da infância não desaparecem com o tempo. Elas não viram apenas memórias, viram sombras. Voltam em silêncio, geralmente à noite, quando a casa está quieta demais e o escuro parece atento. A primeira dessas sombras surgiu quando eu ainda era criança. Eu tinha dormido na casa de um primo porque, no dia seguinte, toda a família viajaria cedo. A casa ficava na zona rural de uma cidade média do interior de São Paulo. Era daquelas casas cercadas por mato, onde o silêncio não é ausência de som, mas um tipo de presença. Grilos, vento, folhas, tudo parece mais vivo à noite. Por volta das 4 da manhã, fomos arrancados do sono por um som que não parecia pertencer àquele mundo. O muívo. Longo. Grave. Doloroso. Não fui só eu que acordei. Meus primos, meus tios, a casa inteira despertou ao mesmo tempo, como se o som tivesse atravessado paredes e ossos. Não era latido de cachorro. Não era grito de animal comum. Era algo errado. Saímos de casa ainda meio desnorteados, o ar da madrugada gelado na pele. O céu estava absurdamente claro. Lua cheia. Branca. Imponent. E então vimos. Sobre o telhado da casa,
Recortada contra a lua, havia uma figura. Tinha facilmente 2 metros de altura. Estava ereta, imóvel por alguns segundos, com a cabeça inclinada para trás, uivando diretamente para a lua como se estivesse respondendo a algo que só ela ouvia. O tempo pareceu desacelerar. Quando tentamos nos aproximar, ninguém falou nada, apenas avançamos. A figura se moveu, mas não como uma pessoa. Ela desceu do telhado correndo, de 4. Rápida demais. Antinatural demais. Sumiu no escuro do terreno antes que alguém tivesse coragem de gritar. O silêncio que veio depois foi pior que o uivo. Meus primos, mais velhos, perceberam meu medo imediatamente. E, como crianças fazem, decidiram alimentá-lo. Passaram a dizer, rindo, que o lobisomem era meu tio. O único homem entre 6 irmãs. O último filho. O diferente. Por meses, talvez anos, eu não conseguia olhar para ele sem sentir um frio no estômago. O riso deles não apagou o que eu vi. Algum tempo depois, naquela mesma casa, outra marca se cravou na minha memória. No dia seguinte à morte da minha avó, a mesma casa, o mesmo ambiente pesado, me desafiaram a entrar no quarto onde ela havia falecido. Eu tinha 6 anos. Não entendia completamente o que era a morte, mas entendia o medo. Mesmo assim, pressionado, fui. O quarto estava parado no tempo. O ar parecia mais denso. No canto, a cadeira de balanço onde ela costumava passar horas, olhando para o nada. Assim que entrei, a cadeira começou a se mover. Devagar. Para frente e para trás. Sozinha. Meu corpo travou. Não gritei. Não chorei. Só corri. Mais tarde descobri que um primo havia amarrado um fio na cadeira para me assustar. A explicação racional veio, mas tarde demais. Porque o medo verdadeiro não nasce da lógica. Ele nasce da sensação. E aquela sensação foi real demais para ser apagada por um fio invisível. Anos se passaram. Na adolescência, meus medos mudaram de forma. Passei a me interessar por extraterrestres, teorias, relatos, previsões. Lembro de uma vidente australiana que afirmava que visitantes de outro mundo apareceriam na Terra em um dia específico. O dia chegou. Nada aconteceu. Como sempre. No dia seguinte, o dia em que nada deveria acontecer, eu estava no meu quarto quando ouvi um barulho ensurdecedor de avião. Mas era diferente. Baixo demais. Próximo demais. Corri até a janela. E congelei. No céu, havia algo que não se parecia com nada que eu conhecia. Uma aeronave com símbolos, algo que lembrava runas, espalhados pela superfície. Meu corpo inteiro paralisou. Não consegui pensar. Não consegui gritar. Quando finalmente recobrei o controle, desci correndo pela casa, alertando todo mundo. Saímos para o gramado. No céu, agora, 2 luzes se moviam em zigue-zague, rápidas, erráticas, enquanto 2 aviões militares as perseguiam. Mais acima, uma terceira luz permanecia imóvel, como uma estrela. Mas, sempre que os aviões se aproximavam, ela disparava em alta velocidade para longe. E então estacionava novamente, como se nada tivesse acontecido. Aquilo deu 2 voltas completas no nosso campo de visão. Depois, seguiu em direção ao interior. O céu voltou ao normal. Até hoje, essa é a única experiência para a qual eu não tenho explicação. O que mais me assusta não é a possibilidade do sobrenatural. É o fato de que, em momentos diferentes da vida, criança, adolescente, algo sempre pareceu estar observando. E, talvez, apenas esperando que eu olhasse de volta.